por que é importante falar sobre suicídio? Só para você ter uma ideia, e tenho certeza que muita gente não sabe disso, o suicídio é a segunda causa de morte entre as meninas de 15 a 19 anos. Só perde para acidente de automóvel. E a terceira causa de morte entre os meninos também de 15 a 19 anos. E só perde para acidente de carro, violência, e a terceira causa é o suicídio. Então esse motivo é o suficiente para que a gente fale sobre o assunto, para a gente perguntar para nós mesmos se é possível prevenir o suicídio, principalmente na adolescência. Hoje a gente sabe, baseado em evidências científicas sólidas, que 90% dos casos de suicídio em adolescente e na população em geral é devido a transtorno mental, a doença mental. Ora, se a causa principal, majoritária, 90% é devido às doenças mentais, então se a gente prevenir doença mental e tratar doença mental, a gente, obviamente, vai estar diminuindo a incidência de suicídio. Como eu já disse, o suicídio ele tem causas complexas. Não existe uma causa só que determina isso. A gente sabe que o suicídio tem uma causa complexa. São várias determinantes que vão culminar com essa tragédia que é o suicídio. Não existe uma causa única definida. O importante para nós, nesse momento, é tentar saber se aquela pessoa que está tentando suicídio, se ela dá alguns sinais. E eu digo para você, há sinais que podem te ajudar a identificar se um familiar seu, se uma pessoa amiga sua está pensando em suicídio. Então vamos falar um pouquinho desses sinais. Há aqueles sinais que a gente chama de sinais de alerta. Não existe um roteiro propriamente dito para você seguir, mas tem algumas coisas que podem te chamar a atenção e fazer com que você ajude a um familiar, um amigo seu que talvez esteja tendo ideias e comportamentos suicidas. É muito comum nesses adolescentes que estão pensando em suicidar falar da própria morte. Eles fazem alguns comentários, eles te avisam indiretamente assim, olha, a minha vida não tem sentido, eu quero mais é morrer. Ou então eles falam assim, eu vou deixar vocês em paz. E eles começam a ter um comportamento diferente, um comportamento de ficarem mais isolados que o usual, começam a não querer ir para a escola, a se isolar mais. Então é importante que esses sinais sejam vistos com cautela, com paciência, sem julgamento, e que eles façam com que você se aproxime desse adolescente. E às vezes é necessário você perguntar diretamente para o adolescente, para o jovem, o que está passando na sua cabeça, como é que você está se sentindo. Porque quando você pergunta, você abre um canal de diálogo. E fazer essa pergunta não faz com que o adolescente, por exemplo, vá cometer o suicídio, muito pelo contrário. Você pode perguntar assim, você está pensando em se machucar? Você está pensando em dar cabo à própria vida? O que está acontecendo? Se coloque numa postura de escuta, de acolhimento. Não adianta chegar perto do adolescente e dar sermão, falar que a vida é bonita, que ele tem tudo, que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Naquele momento, o importante é acolher, é escutar, é estar junto do adolescente. E a partir desse estar junto, você, como pai, como amigo, você tem que procurar uma ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um médico generalista, seja de um psiquiatra. Porque é uma situação delicada que mexe com a própria pessoa que está ajudando. Então não dá para fazer isso sozinho. Então o primeiro passo, quando você vê que o teu filho, que o teu amigo está agindo de uma maneira diferente, é acolher. É olhar para ele sem julgamento e tentar escutá-lo.
essa é a primeira forma e a forma mais eficaz que você tem de impedir que essas ideias continuem e que isso tenha um desfecho trágico. As pessoas sempre me perguntam assim, por que está aumentando tanta incidência de suicídio, principalmente nos jovens? A resposta para essa pergunta é uma resposta complexa, porque são várias as determinantes. Então não dá para a gente responder isso num vídeo de 5 minutos. Mas dá para a gente dar uma noção muito superficial a respeito. Primeiro, a presença de doença mental na população adolescente. Então, assim, para você ter uma ideia, 25% dos jovens eles têm transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, além de uma série de outras doenças. Quando eu digo transtorno de ansiedade, não é essa ansiedade natural que a gente tem nos dias de hoje. É uma ansiedade patológica, que ela causa disfunção. Quando eu digo depressão, eu não estou falando de tristeza, eu estou falando de uma síndrome bem definida que traz assim vários graus de sofrimento à pessoa e às pessoas que também estão à volta dessa pessoa. Então, doença mental, ela existe, ela tem que ser identificada e ela tem que ser tratada. O problema é que existe na nossa sociedade aquilo que a gente chama de psicofobia. A gente acha que a doença mental às vezes é frescura, é fraqueza de caráter, é falta de fé. E não, o transtorno mental, ele tem também uma base orgânica, ele tem uma base comportamental e ele tem uma base social. Então a gente precisa se atentar a isso. Outras coisas que a gente também estão vinculadas ao aumento de doenças mentais e de suicídio. A gente não pode falar em aumento de suicídio sem vincular a saúde mental, seria o uso das mídias em excesso, né? Uma alteração no ritmo de vida das pessoas. Assim, uma quantidade enorme de adolescentes, mais de 20% deles dormem só depois da 1h da manhã. Entendeu? Há um uso abusivo das mídias, né? Há uma supervalorização da vida virtual em detrimento da vida real, onde não se criam vínculos, não se desenvolvem inteligências relacional, afetiva. Né? Uma outra coisa também que pode ser considerada é uma influência midiática de certos filmes e séries que de repente romantizam as automutilações não suicidas e aquelas vinculadas ao suicídio. Então existe uma romantização do suicídio. E existe na nossa sociedade uma falta, uma carência de encontros humanos, de contato humano. Nós estamos, assim, substituindo o real por virtual. E nós somos seres, desde sempre, relacionais. A gente precisa se relacionar com os outros. E, claro, uma determinada série de outras circunstâncias que fazem com que a gente tenha um aumento de doenças mentais, de sofrimento psíquico, de sofrimento existencial. O que o pai, a mãe pode fazer diante de uma situação dessa? Isso é uma pergunta importante de ser feita. É super difícil. É uma situação que para o pai e para a mãe, ela é quase que insuportável. Porque como pai, como mãe, como é que você vai entender que o teu filho não quer ficar mais com você? Então, a primeira coisa diante dessa situação é respirar e tentar pegar dentro de você forças para passar esse momento. E chegar perto do teu filho e, sem sermões, sem julgamento, acolher esse adolescente, conversar e tentar levar esse adolescente para um profissional, seja de psicologia, seja de medicina,
e às vezes recorrendo até os amigos de verdade, pessoas que não vão julgar, e aí começa um processo de recuperação. É difícil, mas é possível isso. Então os pais que não mereciam estar passando por essa situação vão ser mais que super pais. Vão ter que olhar com carinho e com acolhimento. Não tem outro jeito. E o que a escola pode fazer? A escola tem um papel fundamental e às vezes não faz. A escola, ela tem a função de dar conhecimento ao aluno e de fazer com que o aluno seja capaz de, através desse conhecimento, realizar uma profissão, fazer alguma coisa. Então ela tem a função de dar conhecimento e de ensinar o aluno a fazer. Mas a escola também tem a obrigação, o dever de ofício, de propiciar que o aluno seja capaz de se relacionar consigo, as suas deficiências e relacionar com os outros. Porque quando as pessoas têm relação com as outras pessoas, relações de amizade, relações de cooperatividade, de cooperação, essas pessoas são mais felizes, mais saudáveis mentalmente e adoecem menos. Então a escola tem que formar os alunos para se cooperarem e não para competirem, não para ser o primeiro lá no vestibular. Lógico que isso é importante, claro que isso é importante, mas só isso não basta, só isso adoece. Então a escola tem que ser a primeira a colocar a foto do aluno como o vencedor, o primeiro no Enem, o primeiro no vestibular, mas a escola também tem que colocar e incentivar um relacionamento harmonioso, um relacionamento em que as diferenças sejam respeitadas. A escola também tem que fazer com que o aluno desenvolva as suas habilidades. É um papel da família, primeiramente, mas é um papel que tem que ser também exercido para que a gente faça uma verdadeira educação. E mais ainda, além de fazer, de conhecer, de relacionar, o aluno deve ser incentivado na escola a ser. E o que é desenvolver essa capacidade do aluno ser? É desenvolver nele a capacidade de seguir a sua vocação, de propiciar através, seja de oficinas, seja através de palestras, seja através de de rodas de conversas, que o aluno possa descobrir a sua verdadeira vocação. Aquilo que faz com que ele vibre, com que ele possa trabalhar um dia e se sentir feliz, se sentir útil. Então, esse é o papel da escola também na prevenção de doença mental e na prevenção de suicídio. E isso é básico. E aqui me permita dar uma sugestão a todas as escolas de qualquer linha, seja uma escola religiosa, seja uma escola não religiosa, é que divulguem entre os seus alunos e entre os seus professores a logoterapia, a terapia do sentido da vida, e que indique aos seus alunos livros como Um Psicólogo no Campo de Concentração, de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, porque são livros científicos, não restritos a uma crença, de uma linha psicológica que não é sectária, que pode ser dada a alunos de todas as classes sociais, de todas as religiões. É preciso que, além de estudar Napoleão, além de estudar Dom Pedro, que a gente estude pessoas que fizeram a diferença. É necessário que estudemos, por exemplo, Viktor Frankl. E o que o governo pode fazer? O que o município pode fazer? O que o Estado pode fazer? Primeiro, eles têm a obrigação de tratar da saúde mental. A saúde mental é, infelizmente no Brasil, deixada para o último plano, como se doença mental não fosse doença. O suicídio é uma emergência médica
tal qual é um infarto agudo do miocárdio, tal qual é um acidente automobilístico, e aonde você atende hoje as tentativas de suicídio, no pronto-socorro geral, junto com as outras emergências clínicas. Na maioria das cidades do Brasil não há um lugar em que essas pessoas podem ser atendidas. Então, é necessário que haja uma política de saúde mental muito importante, muito prática, que favoreça que essas pessoas sejam atendidas, e atendidas sem preconceito, atendidas com carinho, com afeto, para que elas possam depois voltar à sociedade e, principalmente, que elas tenham oportunidade de se consultarem, de serem seguidas por uma equipe multidisciplinar. Então, prevenir o suicídio é possível desde que toda a sociedade esteja empenhada na prevenção do suicídio. Essa prevenção começa na família, essa prevenção continua na escola, e essa prevenção tem que ser abarcada pelo poder público, não com palestras, não com cartazes, não com fitinhas apenas, mas com acesso real e restrito às pessoas que necessitem de tratamento para a sua saúde mental.